Eu estou recebendo a Rafaela Penrabel, que é filha do meu amigo Penrabel, do Corpo de Bombeiros. A gente sempre fala dele aqui no programa. Estou recebendo o Lúcio, que é o presidente da Associação das Escolas Particulares de Campo Grande. E estou recebendo do Correio do Estado, vou mostrar aqui para vocês. O Correio do Estado está dizendo hoje que as escolas particulares podem demitir 5.000 profissionais. Claro, fechada, como é que vai manter a coisa? Nós vamos colocar isso daqui em pratos limpos e eu vou começar pelo Lúcio. Bom dia, Lúcio. Bom dia. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Lúcio, essa manchete é verdade? É verdade, Pedro Paulo. A gente está no momento da educação particular delicado, né? Uhum. As matrículas dos alunos estão sendo canceladas, principalmente da faixa etária de 0 a 3. Uhum. Então nós temos uma grande dificuldade de funcionamento das creches particulares, sobretudo das de educação infantil, que hoje não estão podendo funcionar por um decreto do prefeito de Campo Grande. Mas por que não liberam as escolas? Eu mesmo sou um defensor da liberação das escolas particulares. Já lutei muito aqui, às vezes eu desisto, outras vezes eu volto a insistir. O que está pegando nisso? Bom, eu acho que está faltando vontade política, né? Vontade política do prefeito de Campo Grande, porque nós já apresentamos para ele o plano de biossegurança, todos os estudos técnicos e científicos que avalizam positivamente o retorno das aulas. Outros setores da economia já retornaram, os pais estão deixando as crianças com terceiros em condições de higiene que não são as melhores possíveis. Uhum. E a gente precisa que as escolas sejam reabertas para atender essas famílias, porque o retorno das escolas privadas ele não vai ser obrigatório. Ele vai ser para aquelas famílias que não têm com quem deixar o filho, não está conseguindo desenvolver as atividades remotas sozinhos, né? Uhum. Então, é para atender as famílias que podem e precisam desse retorno agora. Nós sabemos que com a retomada das atividades econômicas, surgiu cada dia mais uma demanda desses alunos voltando para a escola, e a gente não tem essa opção hoje no município de Campo Grande, mesmo tendo já voltado alguns municípios, como São Gabriel, Amambai. Então a gente já tem escolas privadas funcionando aqui no nosso estado, mas aqui no município de Campo Grande a gente ainda tem essa negativa do prefeito. O que eles alegam? Eles alegam que poderia aumentar os casos de coronavírus com a abertura das escolas. Mas a gente tem todos os estudos científicos internacionais, já foram feitos estudos em vários países do mundo, e a reabertura de escolas não está relacionada ao aumento do coronavírus, porque as crianças, apesar delas pegarem coronavírus, elas não têm uma grande participação na disseminação do coronavírus no mundo inteiro. Já foram feitos estudos na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, na Austrália. Em todos os países que houve a reabertura de escola, não teve surtos significativos em escolas, nem antes do fechamento, porque o coronavírus já estava sendo transmitido na Europa antes de ser fechado e não teve esses surtos, e nem depois. As pessoas alegam que poderia haver um aumento da internação. Nós não temos no estado de Mato Grosso do Sul nenhuma internação de criança por coronavírus. Mesmo a gente sabendo que as crianças estão frequentando shoppings, estão frequentando espaços públicos, como praças, né? E a gente sabe que as crianças, elas podem sim serem contaminadas até pelos próprios pais, porque a partir do momento que o pai está trabalhando, ele pode se contaminar e trazer o vírus para dentro de casa. Então, ambiente totalmente seguro, a gente não vai ter nem dentro de casa no momento que o pai sai para trabalhar. Legal. Bom, eu tenho aqui a Rafaela Penrabel, que é enfermeira, e a quem eu vou cumprimentar primeiro, né? Tudo bem, Rafaela? Tudo bem, bom dia, B. Olha que voz bonita. Ô, Rafaela, eu já passei um final de ano na sua casa, fui muito bem recebido, eu, a Érica, muito legal. Eu tenho uma admiração especial à sua família, ao seu pai que está aqui com a gente, né? Quem é do Corpo de Bombeiros continua sendo, né? Sempre. E você é a enfermeira que está encarregada de explicar por que o protocolo de biossegurança das escolas, ele está correto.
Diz aí para nós. Bom dia a todos. Eu estou aqui para dizer que é sim possível, B, a gente ter esse retorno seguro nas escolas. Como o professor Lúcio acabou de dizer, as crianças estando em casa, não necessariamente elas estão, de certa forma, seguras. A partir do momento que o pai e a mãe saem para trabalhar, porque as atividades econômicas já retornaram, essa criança também se torna vulnerável. A escola, com um plano de biossegurança bem aplicado, a gente consegue ter um controle e uma segurança de práticas, de ações, de atitudes, com uma criança triada. Todas as crianças que estarão dentro da escola, não só as crianças, mas os profissionais, todo mundo que estiver dentro da escola com o plano ativo, vai estar, de certa forma, seguro, porque vai ser um ambiente já preparado, um ambiente com dimensionamento, um ambiente com os equipamentos e dispositivos necessários para ter esse controle e a prevenção dessa doença. Quando a gente fala de biossegurança, a gente fala que a gente precisa conhecer a doença como um todo, a forma como ela, né, é transmitida e principalmente a forma como ela deve ser prevenida. Então é nisso que a gente está batendo na tecla, que é possível prevenir o coronavírus com as atitudes de biossegurança. Ô Rafaela, eu outro dia comentei aqui que as escolas particulares têm essa condição. Já as escolas públicas, elas não reúnem essa condição. Eu estava certo ou errado no meu comentário? Você está certo, B, porque assim, as escolas particulares, elas estão muito engajadas nesse processo, nesse protocolo, elas estão desenvolvendo projetos, estruturando cada instituição para se adequar e para prevenir a disseminação, eliminando e reduzindo ao máximo esse contágio. Então é possível sim que nas escolas particulares tenha esse controle e é um ambiente que vai se tornar seguro para as famílias de Campo Grande. Você tem alguma sugestão? Já foi levado ao prefeito essas sugestões todas? E sim. O que ele disse? Sim, já foi levado ao prefeito toda a sugestão, todos os planos de biossegurança já foram apresentados à prefeitura também. E nesse momento a gente tem a negativa com a alegação e justificativa pelo aumento da ocupação de taxas de leitos na nossa capital. Mas essa taxa, eu vou, desculpa interromper, é que o tempo é curto para a gente falar tudo aqui. Essa taxa de ocupação, que essas contas aí estão certas ou estão erradas? É uma questão que a gente tem discutido bastante, a questão dos boletins, a questão dessa conta. Será mesmo que essas contas elas estão sendo feitas de forma correta? A gente está recebendo também, todo mundo tem acompanhado, Campo Grande está recebendo pessoas de outros estados ocupando os nossos leitos e a cidade de Campo Grande e a sociedade está pagando por esse preço, no sentido que as escolas de Campo Grande não estão sendo autorizadas por uma justificativa de ocupação de leito. Mas esses leitos estão sendo ocupados apenas pela população campograndense? Existe uma incoerência nesses dados e uma incoerência nessa justificativa, B. Legal. Lúcio, deixa um recado aí para o prefeito que pode estar nos ouvindo, né? Pede para ele ter dó da escola pública, não deixar a escola pública morrer, que eu acho isso daí uma coisa terrível, um olhar, eu particularmente acho um olhar de desprezo em relação à escola pública, e isso não pode existir. Bom, o nosso recado é para que a gente entenda que a saúde emocional das crianças está extremamente sacrificada com essa clausura, né? O prefeito olhar para as crianças como ser de direito, eles têm direito à educação e esse é um direito que está sendo suprimido delas agora, né? Então, a nossa luta frente à associação, frente às escolas particulares, é para preservar esse direito das crianças de ter a sua escola de volta. Porque uma clausura de 150, 180 dias não é saudável. Então, a gente sabe que as crianças estão sofrendo, muitas crianças estão desenvolvendo síndrome do pânico, automutilação, por conta dessa clausura excessiva. Então, para que a gente olhe também para a saúde das crianças, porque de Covid as crianças na nossa capital, graças a Deus, não estão sendo internadas, mas por outros problemas emocionais, psiquiátricos e psicológicos, está havendo uma epidemia. Então, a epidemia das crianças hoje não é de Covid, a epidemia de problemas emocionais e neuropsicológicos por conta dessa clausura excessiva que a prefeitura, que os órgãos públicos estão
condicionando as escolas privadas, né? Ontem, essa semana, na verdade, o ministro Mandetta falou na Câmara dos Vereadores que o único problema para o retorno das escolas seria o transporte público. Nossos usuários de escola privada, a maioria não usa o transporte público. E nessa faixa etária que está sendo mais prejudicada, que é de 0 a 9 anos, que é onde nós queríamos retornar inicialmente, essas crianças não vão de ônibus para a escola privada. Então, não vai atrapalhar o transporte público o retorno das escolas privadas nessa faixa etária. Legal. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu torço por vocês. Eu tenho amigos nas escolas particulares, principalmente, sofrendo muito para manter a equipe, para não deixar que a equipe se desfaça. E eu acredito que isso vai tocar no coração do prefeito. Obrigado, Lúcio. Obrigado, professor Lúcio. Prazer enorme em recebê-lo. Rafaela, muito obrigado pela sua vinda, pela sua explicação. Espero que o prefeito tenha entendido e que ele tome uma atitude correta em relação a tudo isso. Venha sempre no programa, leve um abraço à sua mamãe que fez aniversário esses dias atrás. Foi uma honra também recebê-la. Eu que agradeço, Bê. Tá bom.